Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, vamos trabalhar alguns princípios de uma lógica diferente, que é conhecida como lógica não clássica. Então, simbora, gente, simbora! Primeiro vamos tentar, então, lembrar isto daqui, né? Com este conjunto formado pelos elementos 0 e 1, que são um subconjunto dos inteiros, podemos associar o valor de verdade a uma proposição. Mas como é? Não era verdadeiro e falso? Não tem problema, não. Podemos falar que verdadeiro seja, digamos, um valor 1, pode ser 0 também, ou falso seja 2. Então, tenho aqui, né, dois valores que vão ser assim associados, né, agora. Se é verdade, vale 1, e se é falso, vale 0. A pergunta é, mas espera aí, os inteiros não é o único conjunto numérico que a gente tem, né? Bom, isso pode até colocar naturais também, né? Considerando o zero natural. Tudo bem, tudo bem. Os zeros naturais têm uma relação bionívoca entre eles, então, em essência, tem muitas coisas em comum. Ah, mas a questão é, se eu uso um conjunto mais abrangente, por dizer, o conjunto agora, né? Pensamos no conjunto das frações, no conjunto dos números racionais, onde temos a razão entre dois números inteiros. Uhum. Então, nesse intervalo entre 1 e 0, ou 0 e 1, aqui a secretária escreveu errado, mas tudo bem, secretária, né? Já está cansada com o final do semestre, é assim mesmo, né? Entre 0 e 1, quantas frações temos? Pelo menos uma, um meio, mas tem um quartos. Seguindo com aquela mitologia egípcia, temos um oitavo, a metade da metade da metade, um 16º. Por que falei a mitologia egípcia? Porque tem aí por trás o olho de Horus, né? Aquela visão que vê o irmão de Horus e com inveja pegou o ouro deles e jogou. Uma metade foi para lá e depois pegou outra metade e tirou a metade para tirar mais ainda, né? Então, a metade da metade, que é um quarto, jogou para outro canto e pegou essa outra que ficou e fez a metade da metade da metade, que é um oitavo, e aí foi indo, né? E espalhou pelo Egito. Mas tudo bem. Em essência, se a gente começa a pensar, e é verdade, temos infinitas frações aqui. Só nesse intervalo entre 0 e 1. Interessante. Mas como associar com o verdadeiro e falso? Hum. Essas ideias já surgiram bem no início, muito tempo atrás, quando estava iniciando-se a lógica, né? Do jeito que a gente conhece. Eh, vamos ver como fazer, né? Então, para isto, vamos estudar um exemplo. Vamos ver aqui, né? Lembrando da lógica proposicional, das proposições, né? Aqui eu coloquei um exemplo que, em particular, eu estou muito ligado. O feijão é gostoso. Eu gosto muito de feijão. Eu poderia comer todo dia só feijão com arroz, pimenta e farinha. E um pouquinho de azeite, né? Pronto, essa é a minha. Eu poderia comer. Tudo bem. Final de semana, uma carninha para temperar, para mudar um pouquinho, né? Mas a minha base é porque eu gosto muito de feijão. Então, digamos que eu falo, feijão é gostoso. Para mim, isso é verdade. Então, vou colocar aqui um número 1. Se isto é verdade, então a outra proposição, que justamente seria a negação disto, seria o feijão é ruim. Seria ter o valor de 0, né? Então nós temos essa alternativa entre 0 e 1. Só que da semântica, quer dizer, das palavras, do jogo de palavras, posso ter mais opções. E é mais ou menos assim que o cérebro funciona, né? Alguém pode falar, bom, hoje o feijão estava bom, mas amanhã não está tão bom, não. Aconteceu alguma coisa. Ou hoje o feijão não está bom, não está gostoso, está muito bom. Então ele fala, o feijão é muito gostoso. Aí já muda um pouco, né? Se eu associo a isto o valor, né, um valor de verdade, qual seria então o que eu associaria para o feijão é gostoso? Uhum. É, né? E se alguém falar, o feijão não é nem gostoso nem ruim, ou não é gostoso nem ruim, tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, ou talvez fala, o feijão é ruim, ou, nossa,
o feijão é muito ruim. Se é assim, então, eu posso, por dizer, esse primeiro falar, ó, eu quero falar que o feijão é muito gostoso. É verdade. Então, vou atribuir o valor 1. Só que como eu atribuo ao resto que está aqui? Bom, a ideia seria mais ou menos colocar esse zero. Então, esse seria um valor entre 0 e 1. Mais ou menos. Posso fazer equilibradamente e falar que o feijão é gostoso, tem um valor de 0,75, um peso. O feijão não é gostoso, não é ruim, metade, metade, né? O feijão é ruim, 0,25, com respeito, obviamente, da ideia que estou falando como de verdade. Quer dizer, isto daqui, se isto é verdade, isto é quase verdade, isto é mais ou menos verdade, isto já tem pouco de verdade, e isso é a completa negação da verdade, né? Observem a diferença. Aqui só tinha duas chances, entre 0 e 1. E aqui já tenho outras chances, né? Interessante. Interessante. Para fixar melhor isto, né? Vamos ver que esta perspectiva será estudada pela que a gente chama lógica dispersa. Bom, vejamos então um exemplo. Sejam as proposições. Quais? Faz frio e faz calor, não? Ou faz calor e faz frio. Bem distinto. Se eu falo que uma é verdade, a outra vai ser falsidade, né? Uma é contradição da outra. Então, do mesmo jeito, tentem vocês fazerem que algo parecido àquilo que a gente fez, né? Faz muito calor, né? Faz calor, não faz nem frio nem calor, faz frio, faz muito frio. Tentem atribuir os valores, né? Bom, tem uma pausa agora e tentem fazer isso na sua folha de rascunho já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz muito calor. Faz calor. Tá certo. Faz calor nem frio. Faz frio. Faz muito frio. Hum, se eu atribuo isto um valor 1, este faz calor seria não necessariamente isto, né? Mas tem que dar algo menos. Você pode ter colocado 0,9. E por isso é que esta lógica se chama difusa, que eu não tenho uma percepção real entre isto ou isto. Ou é verdade ou é falso. Pode ser uma proporção. Isto é 75% de verdade, mas 25% de mentira, né? Ou isto de aqui é 25 verdade, 25, 50% verdade, 50% de mentira, colocando isto como nosso valor de referência, né? E aí vai indo, né? 0,25 e faz muito frio aí. Como trabalhar com isto, né? Como trabalhar com isto? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Acho que a ideia está andando, né? Então, mais um exemplo para fixar isto. Como? Bom, vejamos. O ônibus está cheio. O ônibus está vazio. Quem não pegou um ônibus para ir para estudar, né? É. E, bom, o motorista sempre fala, o ônibus está vazio. Já os alunos, né, falam, o ônibus está cheio. E tem essa luta, né? Mas no caso da lógica clássica, nós temos só, se o ônibus estava cheio, é 1, o ônibus está vazio, é 0. Né? Se isto é verdade, o outro tem que ser falso. Tentemos levar então agora para nossa ideia aqui, né? Nossa ideia. Como? Nossa ideia de extensão para a lógica difusa, digamos, né? A gente fala, o ônibus está muito cheio. O ônibus está cheio. Verdade, né? Já tá. O ônibus não está nem cheio nem vazio. O ônibus está vazio. O ônibus está muito vazio ou está completamente vazio. Não tem nada. Nada, nadinha de nada. E novamente, se nós damos de valor isto 1, podemos ter dado aqui 1 e aqui ao contrário, né? Mas para seguir com essa sequência. 0,75 pode ser, né? 50, 25 e 0. Observem que os valores dados têm que dar uma coerência com aquilo que a gente está escrevendo aqui, né? Quer dizer, se o ônibus está muito cheio, vale 1. Eu não posso falar que o ônibus está vazio, tenha 0,75 e o ônibus cheio tenha 25, né? Tem que ter uma coerência com aquilo que a gente vai analisar. Bom, é isso que toda área da ciência deveria ter, né? Coerência. Certinho, gente.
Vejamos então. O exemplo anterior. Agora quero que prestem uma atençãozinha reforçada nisto daqui, tá bom? No exemplo anterior, vejamos. Só pegando essas partes daí. O homem está cheio, vou falar que ela tenha e chamar essa proposição P1. O ônibus não está cheio nem vazio, seja P2. O ônibus está vazio, P3. O que eu sei, nós sabemos que estas proposições P1, P2 e P3, os valores não vão ser somente 0 e 1, senão que os valores eles têm que estar aqui entre 0 e 1. Aqui, para cada um deles, entre 0 e 1. Só que não esqueçam aquela palavra que a gente estava falando. Tudo tem que ter uma certa coerência, né? Uma certa coerência. Se é assim, então nós podemos começar a construir, mas temos que ver agora alguma coisinha. Como é possível que P1 esteja entre 0 e 1, P2 entre 0 e 1 e P3 entre 0 e 1? É possível mesmo? Bom, a resposta é que sim, mas tem que ter algumas regras, né? Não é assim que sim, sim, tudo está entre... Não, não, calma. Primeira coisa, né? Esses valores, por exemplo, um deles pode valer 0,5 e ao mesmo tempo esse daqui também 0,5. É a primeira coisa, que metade, metade. Um está com o pé para aqui, para dentro, outro está com o pé para fora, e o mesmo no outro caso, um está com o pé para fora e outro está com o pé para dentro, né? Então, inclusive podem ter esse valor ao mesmo tempo. Hum, Isso porque nós temos mais variáveis lógicas, né, que possam assumir valores de verdade no intervalo. Temos infinitos valores, né? Uhum. Então, tudo isto é para nos introduzir ao conceito de funções de pertinência. São assim chamadas no português. Funções de pertinência. Uhum. Isto quer dizer que quando a gente tente analisar essas variáveis aqui, nós vamos ter certas regrinhas, né? Que elas têm que estar no intervalo entre 0 e 1, quer dizer, a função de pertinência. Bom, vamos ver mesmo que é o que precisamos ter de essas funções. Então, vamos analisar com calma, tá? Por isso que eu falei para você, prestem um pouquinho de atenção nisto daqui. Precisamos de funções que são algumas coisinhas só. Primeiro, tenha os valores do intervalo 0 e 1. Que será a função vai me jogar um valor ou 0, ou 0,1, 0,25, ou 1, mas tem que estar dentro desse valor. Por exemplo, se a função me dá um valor menos 1, não, não vale. Se a função me dá um valor de 1,2, não vale. Tá bom? Se uma função de pertinência me dá um valor de 0,72, vale. Ela é válida, né? Mas para todos os valores tem que estar entre 0 e 1, né? É os valores da função. Essa é a primeira ideia, né? Segundo, que elas tenham o mesmo conjunto do domínio. Hum, claro, é função, né? Função tem que ter um domínio. É o conjunto de partida e o contradomínio, o conjunto de chegada. Neste caso, o contradomínio tem que estar entre 0 e 1, entre esse intervalo. E todas as funções têm que ter o mesmo conjunto domínio. Oh, bom, tá. Essa é uma condição importante, né? Bom, e elas têm que ser associadas às várias variáveis lógicas. No exemplo anterior, vamos ir um pouquinho mais para trás, né? Observem aqui, nós tínhamos uma, duas, três variáveis lógicas, né? P1, P2 e P3. Então, essas funções de pertinência têm que estar associadas a essas variáveis lógicas. Uhum. Bom, 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 bom. Agora está ficando mais claro. Esse tipo de funções que estamos querendo, queremos construir, serão chamadas de funções de pertinência. Mas como seriam elas? Como explicitamente, né? Me dê um exemplo. Bom, vá lá. Vamos dar, não um exemplo, vamos dar vários exemplos. Então, se preparem aí. Vamos ver como a questão iria ficando, tá bom? Então, vamos ver aí. Uhum. Exemplo.
Este daqui, o pessoal chama de sino de Gauss, porque tem uma forma de um sininho e porque na teoria de distribuições é muito usada e ela vem de quê? De usar o exponencial, o número, aham, o número de Euler. E ela foi estudada por Gauss. Então, isso se chama uma gaussiana, tá? E aparece muito na estatística e aí vai indo, né? Uhum. Mas, bom, vejamos se fala. Ah, tem um domínio, tá? Digamos esse é o domínio, né? Certo, certo. Então ela vale, porque observem aqui é 1, né? Então todos os valores são menores, então entre 0, aqui é 0, o eixo, né? Então entre 0, aqui está entre 0 e 1, entre 0 e 1, por aqui também está entre 0 e 1, por aqui está entre 0 e 1, isso em todo o domínio. Então, esta pode ser uma função de pertinência. Você fala, mas eu não conheço bem a função de Gauss. Ah, não tem uma coisa mais simples. Não seja por isso. Ah, uma reta. É, aí agora fica contente, né? Também entre aqui, observem, qualquer valor vai estar entre 0 e 1 e também vale para o domínio. Ah, eu posso escolher essa se quiser. Mas se eu quero escolher essa, a escolha é sua, gente. Vocês aqui estão entrando numa área que o pessoal acha que é fácil, mas não é nada fácil, não. Se chama modelagem matemática. Aliás, uma das aplicações, se não mal lembro, que tem aqui desta lógica difusa, é justamente os japoneses, né, quando estavam desenhando o sistema computarizado de freios ABS, uhum, eles usaram isto para poder desenhar e falar em que momento vai ser o freio, freio aplicado da forma certa. Então, aí tem que escolher a função que você mais convenha, né? Você está modelando. Mas posso escolher outras? Pode. Digamos essa daí, né? No início vale 0, já vai crescendo, cresce, e depois vale 1, até o infinito e além, no mesmo domínio. Digamos, esta função aqui, né? Esta função eu posso escolher para a variável P1, por exemplo, que a gente tinha. E esta para a variável P2. E esta para a variável P3. E tudo isso posso só colocar, sem mudar o domínio, como se eu colocasse tudo no mesmo gráfico, né? Tudo por aqui, por aqui. Então você vai ver que vai ter pontos, se eu coloco isto em cima disto, ou se eu traço a reta assim, né? Vai ter pontos que têm em comum, que era o que a gente tinha falado, né? Pode ter pontos em comum, sim. Uhum. Pontos onde tem o mesmo valor. Uhum. Sim, não tem. E se eu pego outra aqui também, tá. Essa vai por uma parte por aqui, de outra parte por aí, depois ela vale. Tudo bem. A escolha é sua, dependendo da forma como você deseje modelar seu sistema. Ou, em outras palavras, né, qual é a necessidade que você tem. Modelagem matemática é uma área muito bonita, mas precisa de muita criação e muito conhecimento matemático. Porque talvez você usou uma função gaussiana desse tipo, mas você poderia precisar de uma que seja mais aberta. Hum, hum. Tem que pegar os dados e ver qual que se ajusta melhor à sua necessidade, né? Oh, mas posso ter mais? Sim, claro. Alguns livros colocam isso como uma função triangular, mas como é a escolha, né? Eu acho que você que vai ter que tentar modelar ela, né? Tá. Mas observem, novamente, entre um máximo e todos os valores entre 0 e 1. Ou posso colocar isso que o pessoal chama, pela forma, né, trapezoidal, aqui chamam função de pertinência triangular, função de pertinência trapezoidal, função de pertinência gaussiana, função de pertinência linear, e aí vai indo, né? Vai indo, né? A questão é que todos os valores têm que estar entre 0 e 1. 0 e 1. 1 e 0. Observem? Tá bom? Ela cresce aqui nula, aqui cresce, aqui tem o máximo, aqui o máximo é um pontinho, depois cresce, decresce, né? É triangular. Mas, como a gente já falou, tudo isto também pode ser usado dependendo da sua necessidade. Digamos, se nossa necessidade foi ter esse daqui, né? Que parece uma onda das nossas lindas praias de Leus, né? Lindas para surfar, ou saudade lá, né? Pegar uma pranchinha, entrar no mar, né? Pronto, aí temos, né? Entre 0 e 1 também. Máximo em 0 e 1. Se a necessidade é usar essa daqui para alguma modelagem, eu que escolho. Eu que escolho, mas tenho que ter uma boa sabedoria e uma boa base matemática.
prática para fazer isto. É uma área bastante interessante, como a gente está falando, tem aplicações sim. Mas continuemos, né? Aqui, só para ressaltar, as funções têm o mesmo domínio, tem que ter o mesmo domínio. E os valores têm que estar entre 0 e 1, como a gente já cansou e vocês estão carecas de saber, né? Uhum, uhum. Pronto. Vejamos então, continuemos. Aham. Oh, sim, que também já falamos, a forma das funções de pertinência é escolha nossa. Eu posso mesmo criar aquela que eu quiser, né? Aquela que mais me convém. Tudo bem, não está mal. Se convém mais para você, para seu problema, tudo bem, né? Se seu caso é isso, não tem problema. Então, que tal ver um caso de estudo? Talvez em alguma cidade, né? Exista uma linha de ônibus XX que vão para o Salobrinho. Uhum. Salobrinho é uma cidade fictícia, imagino, né? Toda a realidade e todo que tenha, como que falam? Toda coincidência com a realidade é justamente mera coincidência. Isto. Então vamos ver a história de um certo ônibus. Vamos pegar o exemplo anterior, né? Vamos tentar modelar para nossa conveniência. Que fala do exemplo anterior? O ônibus está vazio, tá bom. O ônibus não está cheio nem vazio e o ônibus está cheio. Uhum, uhum. Vou pegar só esses três. Vamos pegar esses três. Por quê? Agora vamos ver, né? Entre os valores, vamos tentar modelar nossa função. Lembrem que para cada variável lógica, neste caso tenho três, eu tenho que ter uma função de pertinência. Então, aqui, digamos, né? Entre, se estamos falando que está vazio, entre 0 e 140 pessoas, vamos falar que ele está vazio. Bom, isso que o motorista fala, né? Está vazio. Já tem 140 pessoas no ônibus, sentadas e em pé, e fala, está vazio. E digamos que a função de pertenência não está nem vazio, está entre quanto? Entre 70 e 280 pessoas, né? Acho que nos ônibus colocam mais ainda, né? Quando eu vejo pessoas se queixando, acho que sim. Por isso que eu gosto de dar carona com a Convinha, né? A Convinha ajuda a liberar este sufoco de muitos alunos. Bom, entre 70 e 280 pessoas, tá, o ônibus não está nem cheio nem vazio. O que fala o motorista, né? Motor, motor. E o ônibus está cheio entre, bom, aqui que vem a dureza, né? De 210 pessoas ao infinito. É o que o motorista fala, né? E coitado só recebe ordens, né? Pegue todo quanto puder e encha o ônibus, né? Tá bom, tá bom. Mas observemos que aqui, por exemplo, tem entre 0 e 140, e aqui entre 70 e 140 tem algo em comum. Tem que ter algo em comum. E o mesmo aqui, né? Entre 210 e 280, essas como que se cobertam uma com a outra, né? Elas ficam aí entre elas, né? Entrelaçadas de alguma forma. Mas vamos então ver como construiríamos isto, né? Esse nosso caso de estudo, nós estamos modelando, né? Então, vamos ver uma ideia, né? Como seria uma ideia? Oh, digamos, eu estou querendo ah, falar que esta vai ser minha função, de pertinência quando o ônibus está vazio. O que a gente falou, né? Entre 0 e 140. Esse daqui. Uhum. Pronto. Depois está 0. Vale 0, né? Que também está entre 0 entre 0 e 1. Depois vale 0. Essa linha que tem verde. O ônibus está vazio. Só que, como a gente falou, nós também podemos falar que agora está normal, nem cheio nem vazio, entre 70 e 280. Então, vem assim, né? Aqui justo tem um ponto em comum. Eu estou escolhendo esse tipo de função. Quando chega a 140 já não tem como. E depois já não está normal, já está começando a ficar fora do normal, né? Está enchendo demais. Isto. E aqui, né? Agora sim está cheio. Alguns alunos falam já com 210 está cheio. Eu acho que com menos, né? Mas tudo bem. Aqui já tem um ponto em comum e aqui, né? Então, com estas três funções de pertinência, é que nós, o pessoal costuma modelar usando este tipo de lógica difusa. Uhum. Mas, bom, seria bom trabalhar mais exemplos, ver mais casos de estudo, mas como a gente falou, isto de aqui é uma introdução, né, aos princípios de lógica não clássicos.
Então, espero que tenha ficado mais ou menos claro, né? Até aqui. Então, vamos ver nossas considerações finais. Passamos, que nós fizemos, dois valores de verdade, de 0 e 1, para infinitas possibilidades no intervalo 0 e 1. Agora é no intervalo. Aqui eram só entre 0 e 1, e agora vamos para infinitas possibilidades, né? Não, para isso usamos os números racionais. Definimos agora a função de pertinência. Vimos o que ela tem que satisfazer, sobretudo que tem que ter o mesmo domínio, que para cada variável lógica temos que associar uma função de pertinência e que o mais importante, que tem que estar justamente dentro desse intervalo, né? O contradomínio da função de pertinência tem que cair nesse intervalo, entre 0 e 1. Então, shalom. Já esta é a última aula. Espero que tenham conseguido aprender o melhor possível. Se for vontade de Deus, continuamos nesta luta. Shalom Litraot, Shalom Lekulam.